O Brasil está em crise. Faz tempo. Mas já notou que mesmo assim Cuiabá não para? É que aqui a prefeitura trabalha sério e dá resultado. Novo hospital, escolas com ar-condicionado, crianças com uniforme, tênis, mochila, obras para sanear, para levar água, para transportar pessoas. E mais pessoas nas praças e nos parques. Aqui a gente enfrenta a crise a contrabalho. Igualzinho a você. Prefeitura de Cuiabá. Olá, a lei de abuso de autoridade que está em tramitação foi, na verdade, já vetado alguns pontos e sancionada pelo presidente e voltou para o Congresso Nacional, continua gerando polêmica. Nós já abordamos sobre esse assunto aqui, sob o ponto de vista do Ministério Público, aqui do estado de Mato Grosso, e hoje nós vamos ouvir um outro lado. Nós recebemos hoje o jurista Marcos Túlio de Mello, que é também advogado e professor, e vai falar um pouquinho aí do ponto de vista da advocacia. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no RD News. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aí e estamos à disposição para debater esse assunto. Então vamos lá. A OAB, logo que se iniciou aí, foi aprovado, né, o projeto de lei lá no Congresso Nacional, ela emitiu uma nota contrária, né? Houve muitos movimentos, Ministério Público, Estadual, Federal, polícias, né, militar, Polícia Federal, enfim, pedindo o veto total daquele que era então um projeto de lei. A OAB já emitiu uma nota de apoio e recentemente emitiu uma outra nota querendo derrubar tudo, né? Por que a advocacia está hoje apoiando, né, o projeto e quer aí uma alteração nessa lei de abuso de autoridade? Alguns atores da sociedade civil organizada, como, por exemplo, a instituição do Ministério Público, uma parte do Judiciário, uma parte da Polícia também, juntamente com um tipo de imprensa que a gente tem no país e um tipo de apoio a um determinado setor do governo aí, se apropriou de um discurso de que quem defende a lei de abuso de autoridade é aquele que defende a corrupção. E, na verdade, não é bem isso. A lei de abuso de autoridade proposta pelo Congresso Nacional e que o presidente vetou alguns pontos aí, ela tem artigos que tipificam condutas que há muito tempo deveriam ser tipificadas como crime. Então, na verdade, esse é o ponto. Então, assim, a OAB, como defensora do direito, do Estado Democrático de Direito, de reconhecimento de que a lei deve ser aplicada para todos, vem defendendo aí, eu estava até vendo, a OAB Federal defende a manutenção de todos os artigos propostos. São 45 artigos propostos pelo Congresso Nacional. Desses 45, o presidente vetou 19 artigos, 36 pontos dentro desses artigos aí. Enfim, mas basicamente esse é o sentimento. Eu até vi a entrevista concedida anteriormente aqui pelo membro do Ministério Público, o Dr. Roberto Turim, e eu pude perceber que a visão do Ministério Público nesse sentido é um tanto quanto genérico, porque eles propunham o veto integral da lei, e quando na verdade ela tinha artigos que poderiam ser mantidos. A gente pode falar mais à frente disso. Sim. Um dos argumentos do Ministério Público é que alguns trechos, né, do que era então um projeto de lei eram muito genéricos, né, muito abertos, e para o direito precisa ser algo mais objetivo, né? Você pode citar assim algo do que vocês acreditam que é necessário que seja aplicado no caso, porque a lei de abuso de autoridade ela já existe, ela é antiga, né, e precisa haver essa remodelação, mas o que na sua visão é ponto polêmico que você como jurista, né, e a OAB, enfim, defende? Então, a lei de abuso de autoridade que está em vigência no Brasil é a Lei 4898 de 1965. É uma lei que data lá da ditadura militar, do período do primeiro presidente que estivemos na ditadura, que é o Castelo Branco. E essa lei está em vigência até hoje, até porque essa nova lei de abuso de autoridade ainda não entrou em vigência. Ela tem um prazo de 120 dias a contar da publicação oficial para que ela possa entrar em vigência. E é uma lei que, na verdade, embora ela tipificasse condutas que ela classificava como abuso de autoridade,
a efetividade dessa reprimenda era pouca, porque a punição máxima ela ia de 10 dias a 6 meses de detenção. Então, o agente que pratica abuso de autoridade, ele pode responder criminalmente nesses termos, ou também administrativamente, pode sofrer um processo administrativo disciplinar, ou até civilmente através de uma improbidade administrativa. O que essa nova lei quis foi recrudescer as punições impostas a quem comete abuso de autoridade, dentro de um ordenamento jurídico que foi construído nos últimos anos para reprimir isso daí. Então, por exemplo, tem muitos pontos que a lei trouxe que são, na verdade, entendimentos do Supremo Tribunal Federal já manifestados há algum tempo em súmulas vinculantes. Então, essa lei nova propõe punir a autoridade que reprime um determinado cidadão com uso de algemas, contrariamente à forma onde ele pode, de certa maneira, aí, causar um risco para ele, para a sociedade ou para a própria autoridade que conduz a prisão. Isso é uma súmula vinculante número 11. Então, a súmula vinculante já veda o uso de algema fora desses casos aí, de risco a ele, à autoridade ou a terceiros. O presidente agora vetou esse ponto aí, por exemplo. Outro exemplo, a lei tipificava como crime a autoridade que vai até o asilo de alguém, a residência de alguém, e nela adentra, fora daqueles casos que são previstos constitucionalmente como possíveis. Então, para quem não sabe, só é possível entrar na residência de alguém durante o dia para cumprimento de um mandado judicial ou para prestar socorro, ou em caso de calamidade pública, ou através de prisão em flagrante em qualquer horário do dia ou da noite. Nessa hipótese é possível. E mais recentemente, os agentes públicos de saúde também têm essa prerrogativa aí para combater o mosquito da dengue, enfim, a Aedes aegypti aí. São essas hipóteses. E a lei previa como crime aquele que adentrasse na residência fora dessas situações. Então, parece que o presidente também vetou esse ponto aí. Eu tenho alguns pontos da lei são 4 ou 5 na verdade, que na minha opinião mereceriam veto. Por exemplo, nesse próprio artigo aí, o legislador propôs que pudesse ser adentrado dentro de uma residência até as 21 horas para cumprimento de mandado. Sendo que a Constituição, numa cláusula pétrea, é clara em afirmar que só pode entrar numa residência para cumprir mandado durante o dia. Né? A jurisprudência no país permite que se entre até as 20 horas, porque tem locais que até as 20 horas ainda é dia. Mas então o legislador nesse ponto extrapolou. Na minha opinião, mereceria veto. Outro ponto que foi vetado, que era bastante polêmico, que também merecia meu apoio ao veto. A lei punia a autoridade policial que fotografasse, filmasse ou permitisse que se fotografasse ou filmasse aquele que estava preso. Então, assim, eu vejo que era um ponto bastante perigoso, porque muitas vezes, vocês da imprensa sabem muito bem disso, que é difícil, ali numa delegacia, você coibir que a imprensa faça o seu trabalho. Então, isso daí feriria até o trabalho da imprensa. Não tem como um policial que já está preocupado ali com a condução da prisão ficar se preocupando se estão filmando ou não. Então, esse ponto, na minha opinião, merecia veto. E não foi vetado? Esse foi vetado. Foi, né? Foi vetado. Mas foi vetado outros pontos que não mereceria veto. Por exemplo, a lei nova aí punia como crime a autoridade policial, judicial, que determinasse a prisão de alguém em desconformidade com a lei. E a gente sabe que no Brasil só pode ser preso ou através de uma sentença condenatória que lhe impõe a cumprimento de uma pena. Atualmente, até em segunda instância, tem sendo possível isso, após o votamento da segunda instância. E também, no caso de prisão cautelar, ou uma prisão flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária. Todas elas requerem, legalmente, alguns requisitos para que sejam impostas. Então, dizia e diz a lei que se for determinada uma prisão fora desses casos, seria crime de abuso de autoridade. O presidente vetou também. Enfim, é uma lei, Lides, que tem, na sua integralidade maior, pontos bastante favoráveis, que colocam
aqueles que sentam e ocupam uma cátedra importante, também dentro de um aspecto aí de respeito à lei. Isso é o Estado Democrático de Direito. Um dos argumentos também quanto do Ministério Público, né, e não só o estadual, mas né, eu vi em vários outras manifestações, é quanto às denúncias, né, anônimas, por exemplo, aquelas denúncias feitas pelo 0800, que ainda não se efetiva uma prova contumaz, concreta, né, para se iniciar, né, um inquérito, né, ou até lá na frente um processo criminal. Eles questionam e dizem que, na verdade, pode até inviabilizar o trabalho desses serviços do Disque 100, né, de violência doméstica, de exploração infantil. Você concorda com esse argumento? Esse ponto aí estava previsto no artigo 30 dessa nova lei, ele foi vetado. O artigo 30 ele dizia que seria punido com a reprimenda de um possível cometimento de abuso de autoridade aquela autoridade que requisitasse ou que instaurasse uma persecução penal sem que houvesse, enfim, indícios para essa instauração. Na minha opinião, nesse ponto aí eu concordo em partes com o Ministério Público. Porque o termo que a lei trouxe aí é um termo bem estranho para o direito, na verdade, um termo novo. Ele fala em justa causa fundamentada. Para que houvesse essa instauração, deveria ter justa causa fundamentada. E para o direito não tem isso. O que tem é justa causa. E justa causa é um binômio que conjuga indício suficiente de autoria e existência de materialidade, chamado fumus commissi delicti, ou aparência do cometimento de um crime. Não basta, nesse momento da instauração de uma investigação, que haja provas. Essas provas vão ser produzidas durante a fase processual da persecução penal. Durante essa fase inicial aí, preliminar, basta que hajam indícios. E indício é uma circunstância conhecida e provada que, tendo relação com algum fato, possa autorizar que alguém induza pela descoberta de uma ou outras provas. Então, nesse momento, não precisa ter provas, basta indício. Então, assim, o que o legislador dizia que deveria haver é que houvesse pelo menos indício suficiente de autoria e materialidade para iniciar uma investigação. E, na verdade, as denúncias anônimas aí, na verdade, a autoridade policial vai fazer uma investigação preliminar, o próprio Ministério Público, para saber se existem esses indícios. Então, assim, nesse ponto ficou meio estranho aí. Embora o artigo 27, também é bem parecido com o artigo 30, ele disse também que seria abuso de autoridade, a autoridade que requisitasse que se instaurasse uma investigação nesses termos aí. Só que no parágrafo único ele, enfim, traz uma escusa lá de não cometimento desse crime, que não precisa haver esses indícios aí, se for para fazer uma, eles chamam de investigação preliminar ou mesmo uma sindicância. Porque a investigação preliminar e a sindicância, ela vem antes até do inquérito policial. Mas, enfim, esse ponto foi vetado também, eu até concordo que deveria ser vetado. Uma outra questão também que a OAB rebateu quanto ao artigo que definia que os crimes dessa lei, né, de abuso de autoridade, eles são de ação penal incondicionada, né? Gostaria que você explicasse a diferença dessa questão porque o incondicionado é aquele que não precisa de uma pessoa para ir lá e fazer a denúncia, né? É obrigatório que o poder público denuncie. Como que funcionaria isso, né? Assim, para quem está na internet, não entende nada de direito, como entender essa questão, que foi uma crítica até contumaz da OAB, Marcos? Lá no artigo 3º, logo inicial da lei, que falava que esse crime de abuso de autoridade, ou na verdade os crimes tipificados nessa lei de abuso de autoridade, seriam de ação penal pública incondicionada, ou seja, muito bem você afirmou aí, que é aquele tipo de ação que o titular da ação penal, o Ministério Público, ele oferece a denúncia, ele busca persecução penal, independentemente de representação, de vontade da vítima desse possível crime aí.
E, na sequência, dizia que se esse titular da ação penal, o MP, não propor a denúncia num tempo cabível, a vítima poderá propor uma ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela que ocorre justamente nos casos de inércia desse titular da ação penal, em que a vítima pode entrar com essa denúncia aí subsidiária dessa titularidade da ação penal do Ministério Público. Na verdade, eles vetaram esse ponto, eu até li a justificativa do veto, foi no seguinte sentido: já tem no ordenamento jurídico, já tem no Código de Processo Penal essa hipótese, em qualquer crime existente no Brasil de ação penal pública incondicionada. Se o MP não oferece a denúncia no prazo legal, pode ser de 5 dias ou de 15 dias, se o investigado está preso ou solto, respectivamente, a vítima pode oferecer uma chamada queixa-crime subsidiária da pública. Então ele veta esse ponto, entendendo que não seria necessário colocar isso na lei, porque já tem em outro diploma legal. A lei anterior, ela era A lei anterior já era de ação penal pública incondicionada. E só também, Lides, importante a gente destacar aí, que muitas vezes a gente vê membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia defendendo, enfim, o veto dessa lei, mas na verdade essa lei se aplica a qualquer agente público, seja membro do próprio Poder Legislativo, que foi quem criou essa lei, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, servidores públicos em geral, da polícia também, qualquer agente público que se utilize dessa prerrogativa que a gente lá atrás, quando assinamos aí tacitamente o contrato social de Rousseau e autorizamos que o Estado franqueasse as nossas liberdades em favor de um interesse coletivo. Então, quando a gente assume essa possibilidade do Estado poder entrar na nossa casa, poder nos parar na rua e revistar, poder investigar nossas contas financeiras, isso daí é para o interesse coletivo. E esses agentes estatais são servidores públicos. E já dizia o Mário Sérgio Cortella, todo poder que ao invés de servir é um poder que se serve, esse poder não serve. Tá? Então eles estão lá para servir a população. A gente vê muitas vezes aí o cidadão comum instigado por uma parte da imprensa aí que essa lei seria ruim, mas na verdade ela protege o cidadão. Por quê? Um ponto que o presidente vetou, por exemplo, é a tipificação de crime daquele agente policial que no momento da prisão tirasse a sua identificação. Isso a gente sabe que um cidadão que está sendo investigado por corrupção, a Polícia Federal, que está ali conduzindo geralmente essa operação, não faz isso. Quem sofre mais com isso são, enfim, aqueles que moram nas periferias aí, na calada da madrugada, onde alguns policiais, não são todos, eu tenho profundo respeito à polícia, mas alguns policiais exercem desse abuso de autoridade, tira sua identificação para cometer realmente crimes de abuso de autoridade, tortura e por aí vai. E o presidente vetou isso daí. Ou seja, na visão dele, entende que o policial não precisa identificar-se no momento da prisão. Bom, então aproveitando, né, que a gente está falando aí das autoridades que podem vir a praticar esse tipo de lei, que outras situações podem configurar abuso de autoridade aí para as pessoas saberem, Marcos? Dentre essas que a gente já falou aqui nessa entrevista hoje, como prender em desconformidade com a lei, como entrar na residência de alguém em desconformidade com o ordenamento jurídico, como não se identificar no momento da prisão, como preparar um flagrante, que isso aí já é vedado há muito tempo no direito e que agora vai se tornar crime, aquele que forja um flagrante ali, enfim, também isso daí é crime. Mas também será crime de abuso de autoridade algumas condutas que violam prerrogativas funcionais da advocacia, por isso a OAB tem se manifestado aí em relação a essa lei. Então, por exemplo, a lei previa como crime de abuso de autoridade aquela autoridade que não permitisse que o preso se comunicasse com o seu defensor de forma reservada, através de uma entrevista pessoal. Isso o Estatuto do OAB já permite, mas não era considerado crime. Vai ser, caso não seja mantido esse veto. A questão da pessoa ter o seu direito ao silêncio violado.
essa lei também tipifica como crime isso daí, o direito ao Forçar a silêncio. pessoa a confessar, né? Exatamente, ou falar, sendo que na verdade não é uma vontade que ela tem ali, um direito constitucional, nemo tenetur se detegere, todos têm direito a não produzir prova contra si mesmo. Enfim, algumas situações, por exemplo, tipificava como crime lá, a autoridade que não franqueasse o acesso ao defensor aos elementos encartados numa investigação ou num processo. É uma prerrogativa também do advogado ter acesso ao que já está produzido como informação num processo ou no inquérito. Isso daí é o entendimento do STF também, numa súmula vinculante número 14, que permite os defensores ter acesso a todo tipo de investigação ali, referente ao seu cliente, que já esteja encartado, ou seja, juntado o documento. Evidentemente que aquelas diligências em curso, que não estão encartadas, isso, em regra, o advogado não tem direito, até porque a investigação está em curso e se ele tiver direito, o seu cliente talvez não cometeria o crime. Enfim, essas situações aí que, na verdade, não é que a OAB está buscando o seu interesse próprio. Quando você tem um advogado fraco, um defensor fraco, quem perde é todo mundo, porque todos, inclusive juízes, promotores e policiais, um dia, e como ocorre muito, pode ser que também precisem de um defensor. E vão ser os seus próprios direitos que vão estar sendo violados. E que orientações você pode dar, por exemplo, a pessoa que sofre um abuso de autoridade, como é que ela pode provar? Porque também é difícil, é um crime difícil de ser provado, né? Como fazer isso? Como comprovar que aquele abuso ocorreu? Só testemunha seria a saída? Na verdade, qualquer outro meio de prova admitido em direito, e a atual lei que está em vigência, a lei lá de 65, ela falava que essa denúncia deveria ser feita ao próprio Ministério Público e que o Ministério Público instaurasse o inquérito para investigar, independentemente da polícia. Que entendia a lei, na verdade, que a maioria dos abusos de autoridade eram cometidos por parte do policiais. Na verdade, isso daí não existe nada que comprove isso daí, nenhum tipo de dado nesse sentido. O fato é que 69% da população, em pesquisa recente, defende que seja, enfim, criminalizada mesmo a conduta de abuso de autoridade. O presidente derrubou vários dispositivos, na verdade, de 44 artigos ele derrubou 19. A gente sabe que esse veto, ele volta para o Congresso agora deliberar em sessão unicameral, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado em sessão única do Congresso Nacional, poderão derrubar esses vetos do presidente se tiver maioria absoluta. E a gente sabe, a gente acompanha, que existe muita força aí para que sejam derrubados, se não todos, boa parte desses vetos aí. Porque, por exemplo, na Câmara dos Deputados foi aprovado, esse projeto foi enviado ao presidente com 342 votos. Tem folga mais suficiente para derrubar esses vetos. Eu até alertava esses dias numa live que eu fiz aí, para quem não me segue nas redes sociais, prof.marcostúlio de Mello lá, pode nos acompanhar, a gente está sempre falando de assuntos jurídicos. Tá ótimo, então a gente fica aí acompanhando, né? Vamos ver as notícias no dia a dia, porque o Congresso ainda não agendou, né? O Congresso tem 30 dias depois que chega a mensagem para eles deliberar sobre isso, mas na verdade nem chegou ainda lá para o Congresso. Vamos aguardar. Ok, muito obrigada por estar aqui conosco novamente, trazendo... RD News. Obrigado. Tá joia, obrigada. Nós conversamos então com Marcos Túlio de Mello, jurista, advogado e professor. A rede social dele, prof. Marcos Túlio. Marcos Túlio de Mello. Então, se você quiser continuar acompanhando aí e saber o que vai acontecer nessa questão da lei de abuso de autoridade. Nós vamos deixar aqui também o link da entrevista do Roberto Turim, presidente da Associação do Ministério Público, para você ouvir, né, se você quiser ouvir o que ele falou do ponto de vista. Então ficamos com as duas entrevistas aqui, cada uma demonstrando o seu ponto de vista sobre essa lei. A entrevista ela fica disponível no nosso canal do YouTube, também nos sites RDTV e RD News. Você pode acessar lá, curtir, compartilhar para os seus grupos. Obrigada pela audiência, até a próxima. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado.
cuidado pra gente. É trabalho recorde na educação. A Prefeitura de Cuiabá criou a hora estendida nas creches. O kit uniforme escolar. Abriu 1.500 novas vagas. Reformou escolas. Entregou 5 CMEI. E vem mais por aí. E a primeira escola em tempo integral já está funcionando, no bairro Eldorado. O Climatizar e Humanizar dobrou o número de escolas com ar-condicionado. 70% já estão equipadas. O programa vai chegar a todas as escolas. As salas estão mais cheias, os alunos mais presentes. Foi uma revolução, tão esperado o sonho de ter um ar-condicionado em sala de aula. A última nota de Cuiabá no IDEB, índice que mede o desempenho da educação básica no país, superou a projeção do MEC para este ano. Os professores estão com os salários em dia, RGA integral e aumento real. Nós somos valorizados. E vem aí o concurso na educação, com mais de 2.000 vagas. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.